1 Pedro 4, 15 ao 17. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Amém. Podeis sentar. Nós vamos seguir falando sobre o que é ser cristão. E o pastor Joaquim, na escola, também está tratando deste tema, né? Já vem tratando deste tema. O que é ser cristão? Vimos já que ser cristão é ser como Cristo. Ser como Cristo é ter a mesma unção de Jesus. Claro que Jesus tinha a unção sem medida. Amém? Ele tinha a unção sem medida. Nós temos parte dele. Ele se repartiu na igreja. A Bíblia disse na primeira carta de João, capítulo 2, verso 20, vós tendes a unção do Santo. Então é a unção que estava em Cristo, em Jesus, para fazermos as mesmas obras de Jesus. O crente, ele não questiona a palavra. O crente crê. É que o profeta declarou na mensagem 3 classes de crentes. Parágrafo 140, ele está dizendo ali, o crente crê. O crente não duvida da palavra, não arrazoa, não questiona nada. É o que ele está dizendo. 3 classes de crentes, 140. Ele disse, nós vemos que o crente aceita a palavra. O crente não questiona. O crente crê nela, não questiona a palavra. O crente não questiona a palavra. O crente crê nela. Independente de como ela soe ou do que alguma outra pessoa tenha a dizer sobre ela. Quão impossível ela pareça ser, o crente crê nela. Crê no quê? Na palavra. Não no credo, na palavra. Não na denominação, na palavra. Não no que alguma outra pessoa diga, no que a palavra diz. Esse é o crente. O crente não questiona. O crente crê. Amém? O crente não questiona. Então, ser como Cristo é ter a mesma unção que estava sobre Jesus. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 27, a Bíblia está dizendo ali que esta unção vos ensina todas as coisas. É a mesma unção que está em Jesus Cristo. Esta unção está em nós quando Ele vem ao nosso coração. Por isso, a Bíblia disse em Marcos 16, estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome. Então nós não temos que arrazoar. Em meu nome expulsarão demônios. É simplesmente crer, falar a palavra e os demônios têm que sair. Estes sinais seguirão aos que creem. E existem milhares de demônios. 200 milhões de demônios foram lançados na terra.
por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Os mensageiros, especialistas, demônios da aquisição, demônios do sexo, da perversão. Mas o crente, que tem a mesma unção de Jesus, ele expulsa demônios, ele cura os enfermos. É assim que diz Marcos 16. O crente não duvida da palavra, não arrazoa. O crente crê e vive por essa palavra. Isto é cristianismo. Cristão de Deus, que não precisa ser, na linguagem do profeta, não precisa ser adulado, mimado. Não é uma florzinha de estufa, um dodói, um que se milindra com qualquer coisa. O crente padece as aflições. Em João 16, verso 33, a Bíblia está dizendo ali. São João 16, verso 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Fica firme. Não desanima por causa das aflições. Elas vêm. As aflições vêm. Nós não vamos chegar aos céus num mar de rosas, em berços esplêndidos, quando eles lá atrás derramaram sangue, quando a igreja primitiva derramou sangue, fazendo a base. Vamos acaso nós chegarmos aos céus em mar de rosas? Não, mas se você padece como cristão, não se envergonhe. Paulo disse aos Romanos, capítulo 1, ele está dizendo ali, Romanos 1, no verso 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Não me envergonho de ser cristão. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Não me envergonho de ser cristão, de dar o meu testemunho, de mostrar com a minha vida. O profeta disse que o cristão não precisa falar que é cristão. Na mensagem Perguntas e Respostas, número 3, cristianismo não é o que você diz. Cristianismo não é blá blá blá. Cristianismo é o que você vive. Mensagem Perguntas e Respostas, número 3, o profeta está dizendo no parágrafo 78. Eu vou dizer isto. Acabei de ver a pessoa há poucos minutos atrás. Ela estava me perguntando a respeito de um bom rapaz, outro dia. Nós estávamos caçando esquilos. Naquela manhã eu matei 5. Eu deixei um deles para aquela tarde, porque a lei dizia 6. Eu deixei um deles para a tarde. Você pode matar somente 6 no estado de Kentucky. Este é o limite. Então esta certa pessoa disse, eu matei 9. Um rapaz crente, um bom menino. Eu disse, você errou. Realmente você errou. Ele disse, bem, eu disse, eu tive 5 naquela manhã e guardei um para aquela tarde. E quando eu matei aquele esquilo, eu olhei para uma árvore e contei 5 ou 6 assentados lá, onde eu podia olhar para eles. A tentação vem, né? Ele olhou lá, uns 5 ou 6. Eu creio que o dedo coçou lá no gatilho, né? A tentação vem. Você diz que é crente? Vem o teste.
vem o teste para mim e para você. Vamos ver se você é mesmo. E às vezes em coisas sutis, é sutil, sutilmente. Que tem importância isso? Cortar só um pouquinho aqui do cabelo, só umas pontinhas, é sutil. Mostrar aí o joelho, só um pontinho do joelho. Ele viu 5 ou 6. Veio a tentação. Mas ele disse: eu saí e os deixei lá. Coisa boa é sair. Sabe aquilo que você tem, aquela quedinha, aquela fragilidade? Sai de perto. Não vai por aquela rua. Não vai por aquele caminho. Você tem certas tendências. A árvore, ela cai para o lado que ela está inclinada. Sai de perto. Sai de junto. Dá as costas, não ouve. Porque senão você vai sendo engodado. E o apóstolo Tiago ensinou isto. O pecado vai sendo, vai tomando forma, o engodo vem. E ele disse que gera morte. Vai alimentando esta conversa, vai alimentando este olhar, e aí vai cair. A árvore cai para o lado que ela está pendendo. Ele disse: eu saí e os deixei. Que se eu ficasse lá, ia tomando aquele desejo. E aí a morte, pecado entra em cena, gera a morte. Quando você se dá conta, você está lá, bateu a cabeça. Então por que não sai? Sai de perto. Saí do meio deles. Eu disse, eu saí andando por aqui há não muito tempo atrás, e lá havia cerca de 15 ou 20 assentados lá. E eu simplesmente matei o limite, e fui-me embora, e deixei o resto deles lá. Eu disse: se eu venho a este estado e prego para vocês, rapazes, e vocês, pessoas aqui, a coisa que é correta, eu tenho que viver este exemplo. Isto é cristão. Cristão é ser exemplo, modelo, referência, para que as pessoas vejam a luz. Isso é Mateus 5. Creio que o verso 16. Resplandeça. Resplandeça. Deixa o povo ver o exemplo. Isso vai falar mais alto do que a maior pregação. Deixa o povo ver o exemplo. É Mateus 5, não é? Mateus 5, verso 16, é isso mesmo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus, ainda há cristão. Como aquele marido disse lá no bar, com aqueles bêbados, que estavam criticando que não há tal coisa como cristão. Ele pôde dizer: ah, sim, cristão, eu conheço um cristão. Era a esposa dele.
Eu conheço um cristão. Isso evangeliza de uma forma tremenda. Resplandeça a vossa luz. O profeta disse: a coisa correta, eu tenho que viver este exemplo. Cristianismo não é o que você diz, é o que você vive. O que você faz é um exemplo. Vocês são o sal da terra. O profeta disse, lembrando Mateus 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra. Sal existe para dar gosto. Você come uma comida sem sal, é ruim demais. Mas ponha sal para ver se não dá gosto. Eu disse, então a lei diz, Jesus disse, dê a César o que é de César. Não importa se César é corrupto. Não importa. Ele disse, dê a César o que é de César. Você rompe aquela lei de velocidade lá, o que você está fazendo? Você está errando, você peca. Todos nós pecamos nisto e precisamos acertar. Isto é obra de salvo. O salvo não faz obras para ser salvo, ele já é salvo e por isso faz as boas obras. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras. Então, se nós estamos errados nisto, vamos acertar isto. Eu e você. Você rompe aquela lei de velocidade lá, o que está você fazendo? Você está errando, você peca. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Digamos, bem, a lei está errada. Eu não posso fazer nada se ela está errada. É errado quebrar o mandamento de Jesus. E se você não der a César as coisas que são de César, então você fez o que Jesus te disse para não fazer. E tem transgredido a lei do pecado. Eu digo, e tem transgredido a lei do pecado. Não é certo? Somos todos culpados. Nós o fizemos. Mas quando você vê a si mesmo errado, pare com isto. Quando você vê a você mesmo errado, pare com isto. Isto é a mecânica que tem que estar em ordem. Existe aquilo que nós que temos que fazer. E existe aquilo que é Deus que tem que fazer. Então o profeta está bem claro aqui. Quando você vê a si mesmo errado, pare com isto. As pessoas estão te observando. As pessoas não querem ir à igreja, mas elas te observarão, verão o que você faz. E aí você diz, eu não tenho satisfação para dar para ninguém. Né? A gente diz, eu não tenho satisfação para dar para ninguém. Mas o cristão, ele se livra da aparência do mal. O cristão, ele projeta uma imagem. Ele fala com a sua vida. Ele transmite uma mensagem. Ele provoca sede. O cristão de Deus. Então, tenha Cristo em seu coração. Cristo e o Espírito Santo são a mesma coisa. Espírito Santo, Cristo significa ungido, ou ungido. E o Espírito Santo é aquela unção. E você é o que é ungido. Você é o que é ungido.
e é Cristo em você te ungindo. Veio o que quero dizer? Então, cristianismo não é o que você diz, o que eu digo, mas é vida vivida. É o que nós vivemos. Isto é cristianismo. É a vida de Deus morando no nosso coração. Então, ele está dizendo aqui: mas se padece como cristão, não se envergonhe. Nós vimos ontem o ladrão, 2 ladrões ali, crucificados, um representando o justo, o crente, o outro o injusto. O crente, ele viu o rei, ele reconheceu os seus fracassos, ele clamou: lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Ele ouviu aquela voz: hoje estarás comigo no paraíso. Este é o crente. O crente ouve esta voz. É o crente de Deus. E tem cruz. Não padeça como um errado, como um homicida, como um ladrão. É o que Pedro está dizendo aqui. Mas se você padece como um cristão, não se envergonhe. Glorifique a Deus nesta parte, de ser achado digno de padecer pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma honra. É uma honra padecer por este nome. Quando a luta terminar, e a espada eu largar, né? É assim? Vinho e pão quero tomar lá nas bodas do Cordeiro. Depois da luta vem a coroa. Atrás não volto não. Depois da luta vem a coroa. A recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa. Atrás não volto não. É deixando as coisas que para trás ficam. Foi o que nós ouvimos na mensagem de rádio. Cristão de Deus. Cristão não deve dever a ninguém. Cristão não deve dever a ninguém. E este dever aí é amplo. Não é só a questão financeira. É amplo. O profeta está dizendo na mensagem Religião de Jezabel, parágrafo 4. Conforme eu entendi, o irmão Sullivan disse: tudo seria pago direito. Nós jamais deixamos uma cidade devendo 1 centavo nas campanhas, né? Sem que tudo haja sido cuidado. Nós simplesmente não cremos em qualquer coisa a mais. Vocês não devem dever a ninguém. Vocês devem ser honestos e justos. Amém? E se vocês devem a alguém, vá e encare-o e diga-lhe que você lhe deve. Mas eu lhe dei um pouco de tempo e você pagará isto. Mas ele lhe deu um pouco de tempo e você pagará isso. Tem pessoas que ficam se escondendo, né? O devedor fica se escondendo. Lá vem o credor, ele dá uma maneira de se desviar. O que é isso? Vai lá, vai no banco, explica a situação, negocia. E aí depois não faz esse erro de novo, de fazer o que não pode.
de se embaraçar com dívidas. Isso é cristão. O cristão está desejando acertar os seus erros. Amém. Isto é cristão. Amém. Amém? Amém. E se vocês devem a alguém, vá, encare-o e diga-lhe que você lhe deve. Mas peça para ele dar um pouco de tempo e você pagará isto, veio? Esta é uma boa marca do cristianismo, ser honesto e direito. Você crê? Desejem viver simplesmente aquilo sobre o que vocês falam. Se vocês não viverem isto vocês mesmos, como poderiam esperar que alguém mais vivesse isto? Veem vocês? Assim vocês são epístolas escritas, lidas de todos os homens. Então sejam sempre honestos, justos, verdadeiros. Digam a verdade, não importa quão ruim ela fira alguma coisa. Digam a verdade de qualquer maneira, pois vocês podem sempre dizê-la da mesma forma cada vez. Você pode contar a mesma história. E se você disser uma mentira, você poderá ir 1 milhão de milhas por aí e ainda terá que voltar àquela mentira novamente. E você faz tão somente uma coisa horrível. Apenas sejam honestos e vocês podem sempre dizer aquilo da mesma forma, porque é a verdade. Cristão não deve dever nada a ninguém. Paulo disse isso, né? Leia a sua Bíblia em Romanos capítulo 13, versículo... Nós podemos ver, todo o capítulo 13 é maravilhoso. Nós vamos ler aqui o capítulo 13 a partir do verso 1. Toda alma, e até pensando sobre dar a César o que é de César. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores. Porque não há potestade que não venha de Deus, as autoridades. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Isso aqui tem a ver com os cargos. Porque, infelizmente, as pessoas que ocupam os cargos são corruptas. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. E se você está correto, por que temer a autoridade? Por que temer o guarda de trânsito? Nós aprendemos que santidade traz paz. Santidade traz tranquilidade. Quando a pessoa está fazendo coisas erradas, ela fica assustada. Veja um ladrão. Se ele não está sempre assustado, para ver se... Eita, vem os homens ali. Mas se você está em santidade, você está em paz. Se você está correto, você está tranquilo. Pode vir fiscalizar. Pode vir olhar. Então, os magistrados não são terror para as boas obras. Para quem está fazendo o correto. Você não tem medo, você está fazendo o correto. Mas para as más. E aí um abismo chama outro abismo, que aí vem a propina. Então o que existe nesse país, principalmente, corruptos e corruptores. Aqueles que alimentam a corrupção. Corruptos e corruptores. É um mal chamando outro mal.
Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela. Honra ao mérito. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. É a lei. A lei é isso. A lei de Deus mostra o erro, mostra o pecado. Pela lei ninguém será salvo. Por isso que a graça teve que entrar em cena. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Está aqui, irmãos, consciência. Consciência cristã. Quando a pessoa chega a ter consciência cristã, ela vive o evangelho não sob um dogma, sob um legalismo, uma imposição de uma igreja, mas há uma consciência. Ela obteve o conhecimento de Deus ali na terceiro degrau da estatura do varão perfeito, que lhe deu esta capacidade de julgar o que é certo e o que é errado. Ela faz análise crítica do processo. E ela vai adquirindo consciência. Consciência cristã, que discerne o bem do mal, o certo do errado. Então eu não sou cristão por uma obrigação, por uma imposição, um legalismo. E eu não sou uma máquina programada. Eu tenho uma consciência do que é certo e do que é errado. Eu louvo a Deus, não como uma máquina programada. Eu louvo a Deus porque eu o amo. E eu amo porque Ele primeiro me amou. Amém. Amém. Eu tenho esta consciência. Eu não sou um robô. Eu gosto de Deus. Amém. Eu gosto de glorificar o seu nome. Há algo aqui dentro de mim. Eu nasci de novo. Amém. Há uma natureza diferente, mudada por Deus. Amém. Aleluia! Isto é consciência. Glória a Deus. Não é pelo castigo, ou você faz, ou você vai para o inferno. Oh, e fica, a gente tem que estar batendo com as pessoas. Você vai para o inferno, você vai para o inferno. Não é pelo castigo, mas é porque há algo melhor do que o inferno. Amém. Ter a consciência de que há algo melhor do que o inferno. Por que ganhar o mundo inteiro se há um céu para se ganhar e um inferno para se correr dele? Essa consciência vem através do conhecimento. Terceiro degrau da estatura do varão perfeito. Não, você não é um papagaio. Você ouviu, você leu, você buscou a Deus. Você vem para a igreja, você participa, você tem vida devocional. Isso vai trazendo uma consciência. Por esta razão também pagas tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Por mais que a gente ache que é ruim pagar imposto,
mas é dever. A quem temor, temor. Reverência, respeito. A quem honra, honra. E no verso 8 ele disse: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Amém? Então, um cristão não deve dever nada a ninguém. E se dever, procure para corrigir, para acertar. Isto é cristianismo. Tem mistério nisto? Não tem mistério, é vida prática. É fazer tão logo tenhamos a consciência do que é certo. Façamos o que é certo. O julgamento começa pela casa de Deus. O profeta vai dizer na mensagem: e não sabeis. E não sabeis. No parágrafo 256, ele está dizendo assim: ó meu irmão e minha irmã, cada um de vocês consciente, veja, cada um de vocês conscientes, eu sei o que isso significa, diz o profeta. Isso é ser consciente, é saber o que isso significa. Vem? Simplesmente observem. Estejam próximos de Cristo. Deixe-me adverti-los agora como ministro do Evangelho. Não admitam tonterias. Não admitam tonterias. Não imaginem nada. Detenham-se ali mesmo até que isto de dentro esteja firmado a palavra que você está reto em Cristo, porque essa é a única coisa que vai. Quem vai é quem tem a coisa lá dentro. Quem tem o Espírito de Cristo selado pelo lado de dentro. É o que o profeta está dizendo. Porque estamos na era mais enganosa que jamais temos vivido. Enganaria até mesmo aos escolhidos se fosse possível. Porque eles têm unção. Eles podem fazer qualquer coisa igual ao resto. Limpem suas vidas. Paguem suas dívidas, não devam a ninguém. Amém? Jesus disse, não. Agora, eu não quero dizer coisas como seus aluguéis de casas e coisas assim. As despesas do mês, do dia a dia, isso é normal. Vocês têm que fazer isto. Tirem todas as coisas de suas mãos. Acertem tudo, preparem-se, recordem no nome do Senhor, algo está para suceder. Amém? Acertem tudo, isso é cristão. O cristão está com esta disposição de acertar as coisas. Acertar as coisas. Na mensagem Espíritos Sedutores, que é uma mensagem tremenda. Parágrafo 84. Espíritos sedutores, essa tradução aqui. Espíritos sedutores. Um grão de trigo somente produzirá trigo. Se você é cristão, você não fará isto. Isto o quê? Antes, no parágrafo 83, está falando o que é. Um cristão, uma cristã, não vive nu pelas ruas, andando com roupas imorais. Não. Ele está falando aqui.
Eles são os demônios que tiram sua roupa. No parágrafo 83. São demônios que fazem as mulheres andarem imoralmente nas ruas, nas igrejas. E aí ele traz o endemoniado gadareno que ficou nu. E ele diz, são demônios que tiram sua roupa. Somente houve uma pessoa na Bíblia que chegou a arrancar a roupa. Esse foi um homem que estava possuído por demônios. Se você é cristão, você não fará isso. Você não pode fazer. Você simplesmente não pode fazer. Você tem uma fé intelectual e diz, irmão Brana, creio na Bíblia. Sua vida diz que você não crê. Amém. Espíritos sedutores contra a palavra de Deus. Agora, outra coisa que tem ocorrido. Eu creio e acho que qualquer homem que tem uma experiência com Deus, ou mulher, tem a tendência de se emocionar um pouco. Eu simplesmente creio nisso, isso mesmo. Mas sabe de uma coisa? Adotaram o emocionalismo em lugar do batismo do Espírito Santo. Apenas fazem muito barulho e não há nada nisso. Viva tão santo quanto você vive sendo barulhento, então você estará bem. Certamente que estar bem ter emoções. Certamente. O exercício corporal para pouco aproveita. Porém, espíritos sedutores entraram no grupo do povo da santidade e eles os fizeram ficar descansados, porque podem gritar, ou porque podem dançar, porque podem fazer emoção. Davi dançou diante do Senhor e sua esposa riu dele. E Deus olhou para baixo desde o céu e disse, Davi, tu és homem conforme o meu coração. Porém, seu motivo estava correto. Sua vida estava correta. Então, vamos dançar e vamos pular. Se a vida está correta, se os motivos estão corretos. Então, só porque podemos ser emotivos, não significa que somos salvos. Porque vamos à igreja não significa que somos salvos. Não creia nesses espíritos sedutores. Um verdadeiro Espírito de Deus, uma verdadeira palavra de Deus, é a verdade de Deus, a qual é a semente de Deus, produzirá Deus em sua vida, ser pio, santo, puro. Entre muitas pessoas encontramos onde emoções, e assim por diante, ali tornaram-se mexericos e calúnias, e todos os tipos de coisas ímpias. Irmão, isso é ácido sulfúrico na igreja, é poder demoníaco, espírito de homens e de mulheres que entram no meio uns dos outros e tentam passar, dizer, isso não é correto, e isso não é correto, e aquilo não é correto, pessoas do contra. Espíritos sedutores dentro da igreja levantando pessoas do contra. Se você buscar a origem disso, é quase sempre a própria pessoa fazendo o alvoroço que não está correta. Amém? Deus detesta a discórdia entre irmãos. Seja reverente, seja santo, ame a Deus, permaneça ao lado dele. E enquanto você sabe que sua vida está alinhada com a Bíblia, com pureza de coração, pureza de pensamento, amor para com seu irmão, tentando fazer o melhor que você pode para desenvolver o reino de Deus, e fazendo essas coisas, vestindo-se corretamente,
vivendo corretamente, falando corretamente, indo a lugares corretos, então você pode ter todas as emoções que desejar e todos crerão nisso. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Amém? Vós sois o sal da terra. Isto é ser cristão. Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Não sou eu mais que vive, mas Cristo que vive em mim. Cristo vivendo na alma individual que é rendida. Mensagem Véu Adentro 122. Já estamos terminando. Cristo fala através dos lábios. Pensa através da mente. Irmãos, isso é muito sério. Cristo fala através dos lábios. Pensa através da mente. Vê através dos olhos. Age através do temperamento. Cristo, a semente da vida lá dentro. Não precisa fazer cara feia, fazer força para ser cristão. Não precisa fazer força, cara feia, santidade. Cristo lá dentro, a semente de vida ali dentro. Trigo, produzindo trigo. Semente genuína, produzindo frutos genuínos. Então, as coisas do mundo passaram. E aqui daria outra mensagem. Como pode ser alguma coisa doce e agradável o tempo todo? Olha aí, evangelista Romildo. Um bom título para uma mensagem. Como pode ser alguma coisa doce e agradável o tempo todo? Meu Deus. Isso aqui cai por terra toda conversa mole. Blá, blá, blá. Isso aqui nos dá desespero. Desespero de cair de joelhos. Pedir graça a Deus. Vem hoje habitar. Vem hoje morar no meu coração, ó Cristo. Senão nós estamos perdendo tempo. Perdendo tempo. Vindo para a igreja como meros religiosos. Meros religiosos. Perdendo tempo. Mas é aqui que temos que chegar. A minha alma tem sede de Deus. Como o servo brama pelas correntes das águas. A minha alma suspira por ti, ó Deus. Se não houver isto, não vem. A mensagem sede que o irmão Brana pregou. Tem que ter essa sede. A minha alma suspira. Eu quero é Deus. Amém. Eu quero o céu. Eu quero a vida. Tem que suspirar e clamar. Amém. Existe um Deus. E se há um fundo clamando, há um fundo para responder. Há um Deus que responde. Amém. Tem que haver
senhores. Tem que existir este Deus que sacia a sede da alma, que ancora o coração do crente. Sim, senhores, existe um Deus olhando para mim, para você. As coisas do mundo passaram. Como pode ser alguma coisa dócil e agradável o tempo todo? Oh, meu Deus! E deixar de estar espinhando o outro, dando patadas, sendo bruto. Como pode ser alguma coisa dócil e agradável o tempo todo? Cristo tem o controle, amém. Vê você isto? É isto que é. É Cristo em você te fazendo cristão de Deus. Você crê nisto? Amém. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus Cristo.